Irmãos, irmãs, saudamos a todos, transmitindo o nosso abraço fraterno e pedindo a Jesus que nos abençoe. É conhecida a história de um diplomata norte-americano que possuía um filho muito peralta, hiperativo, que não tinha sossego. E ele havia organizado em sua própria casa uma reunião com pares seus, outros colegas diplomatas, a fim de discutir algumas questões ligadas à política internacional. Aconteceu que o menino repetidamente vinha suplicar ao pai que abandonasse os seus compromissos e viesse brincar com ele. E o pai, educadamente, explicava para o filho que não podia, porque compromissos e responsabilidades maiores exigiam a sua presença e atenção. E pedia para que o filho procurasse mais tarde. E a criança, passado apenas 10 minutos, voltara pedindo novamente para o pai brincar com ela, e o pai novamente explicava que não poderia e encaminhou a criança para a babá. E novamente a criança, 15 minutos passados, tornou a interromper a reunião já iniciada, e o pai, um tanto constrangido ante a gravidade, a importância da reunião em que se encontrava, tomou de uma revista, folhou-a, localizando o desenho de um mapa do planeta Terra, bastante complexo, e o arrancou e rasgou em vários pedaços e entregou aquilo para o seu filho, que contava, na época, com 6 anos, e disse: tome este mapa, monte-o, e assim que montá-lo eu irei brincar contigo. A criança pegou aqueles papéis recortados, aquelas pecinhas, um quebra-cabeça improvisado, com muita alegria, e saiu serelepe na tentativa de montá-lo. E o pai tornou a reunião, dizendo que agora poderiam então continuar a discussão dos seus problemas, já que a criança não possuía praticamente nenhum conhecimento de geografia e seria incapaz de montar aquele mapa. E deram prosseguimento à discussão da pauta da reunião. Só que não dera mais 15 minutos, volta a criança faceira, para a surpresa do pai, com o quebra-cabeça perfeitamente montado. E o pai se surpreendeu. Logo olhou para a babá, e a babá disse que não tinha nada a ver com isso, que não havia ajudado a criança a montar aquele mapa e fazer a sua colagem. E o pai, curioso, e os demais diplomatas também, indagaram da criança de que forma ela conseguira montar aquele quebra-cabeça do mapa mundi de forma tão rápida, sem a ajuda de ninguém, sem consultar nenhum modelo. A criança, na sua simplicidade, olhou para o pai, para os demais diplomatas, e disse assim: pois foi muito fácil. No outro lado da revista havia a figura de um homem. Eu consertei o homem, eu consertei o mundo. Esta pequena história, ela exemplifica uma das problemáticas mais graves do nosso planeta. Nosso planeta encontra-se com muitas dificuldades, miséria, desigualdade econômica, grandes concentrações de renda, desmatamento, poluição, guerras, conflitos, violências. E o homem segue com as suas problemáticas pessoais,
cheio de conflitos, de dramas, de sofrimentos, de dores e de lágrimas. E esta historinha que contamos, ela remete a um fato que é basilar, que enquanto o homem não se melhorar, o mundo da mesma forma não se tornará melhor. Para que nós tenhamos um mundo melhorado, é necessário que tenhamos sobre ele espíritos melhorados, homens melhorados. E aí surge a questão: como empreender o melhoramento íntimo? Essa é uma questão central para a doutrina dos espíritos. O codificador do espiritismo, Allan Kardec, propôs uma questão muito interessante aos imortais, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, perguntando-lhes qual o meio prático mais eficaz que o homem tem à sua disposição para melhorar-se nesta vida e para resistir à atração do mal. E os espíritos responderam de uma forma breve, sucinta, dizendo: um sábio da antiguidade já vos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec apresenta uma contra-pergunta a esta resposta que lhes deram, entendendo que esta máxima, que vem desde a antiga Grécia, estava escrita no templo de Delfos, que era destinado à comunicação com as divindades gregas, com os espíritos guias dos antigos gregos, era muito oportuna, muito profunda, mas que era muito difícil de conseguir aplicá-la a si próprio e tirar da mesma grande proveito, ao que o Espírito em particular respondeu. O Espírito de Santo Agostinho, o Espírito Santo Agostinho, que fora um dos principais pais da Igreja, um dos principais expoentes do cristianismo primitivo, vivendo justamente na transição do final da Antiguidade, início do período medieval, e deixando obras que são referência para o autoconhecimento e para a compreensão espiritual, como Confissões, que é a sua autobiografia, e A Cidade de Deus. E o Espírito Santo Agostinho atuou diretamente no processo da codificação do Espiritismo. E é ele que responde à contra-pergunta feita por Allan Kardec, recomendando que se faça o que ele fazia quando estava encarnado. Fazer um processo de autoanálise. E a partir desse processo, procurar melhorar-se. Não é o que os psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas têm feito na atualidade. Não é outra coisa que eles têm feito na atualidade, senão isto: propor o autoconhecimento para que a partir dele ocorra a autotransformação. Para que o indivíduo consiga, a partir de um exame minucioso de si, resolver as suas inquietações, os seus sofrimentos interiores, as dores pungentes que ninguém vê, que ninguém enxerga, mas que carregamos, tal qual ferida aberta, exposta em nossa psique, em nosso coração, nas malhas do nosso sentimento. Então é indispensável, para que consigamos nos renovar interiormente, realizarmos, antes de tudo,
o processo do autoconhecimento, nos investigando, nos conhecendo melhor, sabendo de fato o que nós somos. E na atualidade, nós vivemos um grande paradoxo, porque o homem atual conhece muita coisa, tem o mundo ao seu alcance, tem uma quantidade de informações enciclopédica, vastíssima à sua disposição, mas, ao mesmo tempo, possui pouca informação, possui pouco conhecimento a respeito de si mesmo. Porque é muito mais fácil nós vermos, identificarmos, analisarmos, avaliarmos o nosso exterior. O nosso interior é mais difícil, é mais complicado. Muitas vezes temos medo, não temos a ousadia necessária para penetrarmos no templo de nós mesmos e descerrarmos o véu que oculta quem de fato nós somos. E são, em muitos momentos do dia a dia, que revelamos o conteúdo do nosso psiquismo profundo, do nosso eu imortal. É naqueles momentos que a raiva assoma, que o ressentimento aparece, que a mágoa se torna transparente, que o ódio nos acicata e por aí vai. Aí nós identificamos o que nós trazemos por dentro e que precisamos trabalhar. Jesus referia-se aos fariseus, aos doutores da lei do seu templo, que eram entendidos nos textos da lei antiga, da lei judaica, e que faziam questão de professá-la publicamente, seguindo os rituais à risca. Jesus dizia deles que, em sua maioria, assemelhavam-se a sepulcros caiados, a sepulcros pintados com cal, brancos por fora, cheios de podridão por dentro. Essa afirmação do Cristo é emblemática para a viagem interior que nós precisamos empreender, para a tarefa do autoconhecimento. Porque muitas vezes, exteriormente, nós não demonstramos o que nós somos interiormente. Afivelamos a nossa face várias máscaras. Vamos modificando-a de acordo com as circunstâncias. E, vamos trocar o microfone? Obrigado. Vamos trocando-a de acordo com a circunstância. São os desequilíbrios da nossa personalidade. A própria palavra personalidade vem do grego persona e significa máscara. Que os atores da antiga Grécia utilizavam para representar papéis diferentes. E nós, na nossa vida, muitas vezes desempenhamos vários papéis, afivelando máscaras que ocultam a nossa intimidade do outro. E muitas vezes ocultam a nossa intimidade de nós mesmos. O doutor Carlos Toledo Rizzini publicou uma obra extraordinária intitulada Evolução para o Terceiro Milênio, e que traz como subtítulo menor Tratado Psíquico para o Homem Moderno. É uma obra que ele publicou na década de 70, mas que permanece atualíssima e que constitui o repositório de um curso que ele promoveu na casa espírita que ele estava vinculado, de autoconhecimento e autotransformação. Então, é uma obra que apresenta todos os princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade do ser, a comunicação com o mundo espiritual, a reencarnação, os muitos mundos habitados, Jesus como
emblema, exemplo e modelo para as nossas vidas e apresenta todo um histórico da doutrina espírita, bem como uma discussão no seu tríplice aspecto, ao mesmo tempo sendo ciência, filosofia e religião. E, como fio condutor de toda esta obra, ele colocou no centro a questão da renovação mental, ou renovação interior, ou renovação íntima, ou reforma íntima, como queiramos chamar. Esta obra foi prefaciada pelo famoso Celso Martins, licenciado em Ciências Naturais, especialista em botânica, escritor, jornalista e expositor da doutrina espírita. E Celso Martins escreve lá no prefácio o seguinte: reforma íntima ou renovação interior. Parece que os espíritas não teriam outra coisa para pregar e para se concentrar além disso. A reforma interior do ser humano como ponto de partida para a reforma geral da coletividade, da humanidade. É a história do quebra-cabeças montado, né? Arrumado o homem, consertado o homem, arrumado, consertado o mundo em que ele vive. Né? E logo no início, o doutor Carlos Toledo Rizzini faz todo um estudo introdutório do que é a renovação mental. E ele explica que no eixo das leis, no centro das leis universais, encontra-se um eixo que é a lei da evolução. A lei da evolução, que Kardec chamou de lei do progresso, é um dos capítulos do Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos é de 1857, antecedendo de 2 anos a publicação da obra Origem das Espécies, de Charles Darwin, que deu origem à tese evolucionista. O Livro dos Espíritos antecede essa obra de 2 anos. Então, nisso, o Espiritismo também é pioneiro. E Carlos Toledo Rizzini explica que a evolução é o eixo central das divinas leis. Que tudo é dotado de um profundo e poderoso dinamismo. Tudo muda, tudo move-se, tudo age e interage da mesma forma nós. O espírito é o dinamismo mais complexo que existe e, portanto, não pode estagnar. E ele entende a renovação mental como um recurso necessário para que o ser não entre num processo de estagnação, de rotina repetitiva, de automatismo, de viver inconsciente, de viver sem questionar as coisas, de viver sem saber por que está vivendo, como muitas pessoas vivem na atualidade terrena. Então, ele entende a renovação intelectual, aliás, a renovação interior, como a incorporação de valores novos que não permitam a estagnação do ser, a paralisia do espírito. Né? E estabelece que essa renovação ocorre em 2 esferas. Na esfera intelectual, através da assimilação de ensinos superiores, através do estudo, que é o que nós fazemos quando nós lemos, quando nós viemos à Sociedade Espírita escutar uma palestra, quando nós participamos de um grupo de estudo para trocar ideias, para discutir uma determinada obra, que é o que nós fazemos quando buscamos instrução, quando buscamos o saber, quando buscamos o conhecimento. Tá? Então, esse é um dos aspectos da renovação. A outra esfera da renovação interior seria
o aspecto moral, que se dá através da educação dos nossos sentimentos e da plantação da simpatia através do serviço ao próximo. Nós sabemos que o homem é, por definição biológica, um animal gregário. Se uma fêmea de qualquer espécie abandonar o seu filhote, a sua cria, ela tem condições de sobreviver a este abandono. Um ser humano não. Se ele ver-se abandonado por todos, ele não tem como sobreviver. Então, o ser humano é, por definição biológica, um animal gregário, que depende dos outros para sobreviver, formando uma vasta cadeia e rede complexa de relações e inter-relações que estão presentes no tempo e no espaço e fora dele e que respondem pela situação em que nos encontramos neste exato momento e para a qual converge todo o nosso passado espiritual e, da mesma forma, todo o nosso futuro espiritual. E no centro da nossa vida atual está a necessidade de nós educarmos os nossos sentimentos e plantarmos em nosso derredor a semente da simpatia, conforme sugere o Espírito Emmanuel. Porque não temos feito isso? Ao longo das outras vidas, nós temos sido os lavradores da antipatia, do ódio, da aversão, do mal, etc. E por isso, muitas vezes, no presente nós sofremos. É um impacto das sementes que lançamos no passado e que agora se transformaram em frutos que precisamos colher. E para que o nosso futuro seja melhor, é necessário que nós passemos a ser melhor já no presente, renovando-nos interiormente. Isso os espíritos já diziam lá no século XIX, dizendo que o desenvolvimento interior da criatura se dá em duas vias, uma via intelectual e outra via moral, e que o desenvolvimento que ocorria primeiro geralmente era intelectual, e a reboque deste vinha então o moral. Por quê? Porque o desenvolvimento da inteligência favorece a compreensão das grandes questões da vida e também do mundo interior. É claro que muitas pessoas não possuem instrução formal, mas são dotadas de uma sabedoria que parece transcender as experiências desta vida. São as conquistas de antanho. É todo o seu pretérito espiritual que ali está presente, favorecendo a sua compreensão das múltiplas problemáticas da vida e permitindo-lhes serem pessoas boas, caridosas, simpáticas, com as quais temos prazer, alegria, felicidade em estar com elas, em conviver com elas. Então, a rigor, o desenvolvimento intelectual precede o moral, embora isso não seja a regra. E nós que estamos ligados ao movimento espírita, temos à nossa disposição um farto conjunto de ensinamentos que nos auxiliam na renovação intelectual e, ao mesmo tempo, interferem na nossa renovação moral, favorecendo-nos no processo de educação do nosso mundo íntimo, das nossas emoções, na solução dos nossos grandes e pequenos problemas interiores, dos nossos dramas, etc. Allan Kardec escreve no livro dos Médiuns, no item 350, que de nada adiantaria toda a humanidade acreditar nas manifestações espíritas, nas comunicações espirituais, se esta comunicação não servisse para tornar o homem melhor,
Então, Allan Kardec, um profundo conhecedor do psiquismo humano, já entendia que no centro da vida do homem está a necessidade de tornar-se melhor. E Allan Kardec, como codificador da doutrina espírita, o compreendia melhor do que ninguém que o espiritismo constitui uma das ferramentas do mundo maior para tornar possível esse melhoramento geral na Terra a partir do melhoramento pessoal, o melhoramento individual de cada um de nós. O Dr. Carlos Toledo Rizzini se faz a seguinte pergunta, ainda no início da sua obra: quem precisará de modificar-se interiormente? De imediato todo aquele que. Daí ele elenca vários itens, várias características daqueles que precisam de melhoria. Vamos ver se alguém se encaixa em alguma delas. Letra A. Aquele que se sinta infeliz, precisa de renovação interior. Letra B. Aquele que se julgue pouco estimado ou rejeitado, precisa de renovação interior. Letra C. Aquele que não consegue trabalhar bem, que não se sente realizado naquilo que faz. Essa questão do trabalho, ela é muito interessante, porque o trabalho que nós optamos tem a ver também com o nosso passado espiritual. É a nossa vocação que está presente. E o que é a vocação que uma pessoa possua? É trabalho anteriormente realizado naquela área. Então, se o indivíduo não está se sentindo bem naquilo que faz, talvez ele precise renovar-se. Muitas vezes, até mesmo mudando de área de atuação. Continuando. Letra D. Aquele que se afaste dos outros, que não gosta do convívio dos outros, precisa de renovação. Letra C. Aquele que se irrite ou se deprima com muita frequência, precisa de renovação. Letra F. Aquele que pense em prazeres excessivos. Letra G. Aquele que só trabalhe por dinheiro ou projeção social. Letra H. Aquele que pense primeiro em si mesmo. Letra I. Aquele que precise falar ou discutir horas seguidas. Letra J. Aquele que não suporte ser criticado ou contestado. Letra L. Aquele que se considere superior ou inferior aos outros. Letra M. Aquele que queira mandar sempre. Letra N. Aquele que tema ser dominado. Letra O. Aquele que não tolere ficar só. Letra P. Aquele que padeça de fobias ou inibições. Letra Q. Aquele que use o próximo como objeto para satisfazer desejos ou conseguir vantagens. Então, aquele que se identifica com uma dessas características ou com outra que não tenha sido citada, necessita urgentemente de empreender a sua renovação interior. Em resumo, toda a humanidade, né, é indispensável, repetimos, nos dias que passam, né, em que nós identificamos fora de nós tanta coisa que nós não gostamos e que poucas vezes nos damos conta que muitas vezes são reflexos de coisas que carregamos dentro de nós e não vemos. Porque nós não veríamos tanta miséria por aí, tanto sofrimento, tanta injúria, tanta injustiça, tantos problemas, se nós não tivéssemos tudo isso dentro da gente. Se a sociedade é do jeito que é porque o homem assim o é. E ela só vai mudar a partir do momento que o homem mude. E nós sabemos que a maior jornada, por mais extensa que ela seja, sempre começa com o primeiro passo, que é essencial para nós nos modificarmos,
que é justamente o autoconhecimento. E para finalizar, nós gostaríamos de ler um soneto que fizemos para sintetizar a exposição que foi feita. Renovação interior, vazio, tédio, desgosto, solidão, dramas íntimos, ansiedade, conflitos, tristezas, escuridão, medo, mágoa, infelicidade, indispensável a renovação urgente da tua realidade. Apressa-te, muda teu coração, alija dele a impuridade, dê um primeiro passo, singelo, aproxima-te do teu anelo, não desista absolutamente. Cristo é o teu guia e modelo, segue-o com todo o teu desvelo, melhorando-te interiormente. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o Mestre de todos nós, que nos abençoe hoje e sempre e nos auxilie nesta tarefa que é de caráter emergente, de nos transformarmos interiormente, sendo exteriormente também melhores.